O Corinthians ter sido eliminado hoje, do jeito que foi, não me surpreende. Não sei vocês. Mas assim, o que o time do Corinthians não jogou nesse Campeonato Paulista foi sacanagem. E aí, pessoal, eu sou o Renato Silva e você está no Apelo SCCP. Vamos falar aqui da eliminação do Corinthians pro Novo Horizontino na casa deles, né? Sim, 1-0 pros caras. Assim, jogo... O Corinthians, assim, fala a verdade, ruim. Sim, o Corinthians do jogo contra a Portuguesa, que eu acabei não fazendo vídeo aqui, mas eu vou aproveitar para falar desse jogo nesse vídeo também. Sim, o que o Corinthians não vem jogando nesse Campeonato Paulista desde o início não tá escrito. O Corinthians da campanha inteira da primeira fase não ganhou de nenhum time da Série A. Perdeu de 3 pro Bragantino, perdeu dentro de casa pro Palmeiras e empatou contra o Santos fora e o São Paulo em casa. Então não ganhou de ninguém relevante, no mínimo relevante. De time bosta. Contra o São Bernardo já foi um goachado. Contra o Portuguesa foi um goachado para ir para os pênaltis. Então assim, o Corinthians já não vem fazendo um Campeonato Paulista bom desde o início. Desde o início. Tipo, o único, realmente, se você falar bom, o Corinthians fez no Campeonato Paulista em si, foi na estreia. Na estreia, o Corinthians fez um jogo assim mais ou menos bom, né? De resto, nada. Nada, tipo, nada. Teve uns jogos muito ruins, principalmente os fora de casa, muito ruins. O Corinthians em casa tá muito ruim. Aliás, vem desde o ano passado ruim. Assim, jogos em casa, o Corinthians não aproveita os jogos em casa. Então assim, o jogo contra a Portuguesa já foi aquele sofrimento desnecessário. Não é porque é a Portuguesa, mas tipo assim, o Corinthians tem elenco para ganhar da Portuguesa, né? Embora a Portuguesa tenha feito uma campanha melhor que a do Corinthians, é verdade, até o jogo das quartas, né? Então assim, o Corinthians fez um Campeonato Paulista pífio. Pífio, assim. Pra falar bem a verdade, tá até surpreendendo o Corinthians estar em terceiro no Brasileiro, né? Tá surpreendendo fazer... o Corinthians tá em terceiro no Brasileiro ainda, porque o Corinthians não... o elenco do Corinthians, ele só joga quando quer. Isso eu não sei se todo mundo já percebeu isso, mas eu mesmo eu fico incrédulo com isso. Sim, o único Corinthians bom que o Corinthians fez no ano, como um todo, se a gente levar em consideração o nível do adversário, foi contra o Flamengo na Supercopa e o jogo Bragantino no Brasileirão. Só. Levando em consideração o resultado final, porque assim, se for falar de jogo mesmo, teve até outros, mas de resultado foram esses dois. Foram esses dois. E por mais meme que o Robert seja, ele faz uma falta nesse time. Ele faz falta nesse time. Porque ele chuta, ele finaliza, assim, ele tenta fazer o gol de algum jeito, ele corre bastante, ele não desiste das jogadas. Então, por mais meme que o Roberto seja, ele faz falta nesse time, gente. E o Corinthians, ele ter se sacrificado no jogo contra o São Bernardo para conseguir se classificar já mostra o nível. A Novo Horizontino que vai para a final, né? E podendo decidir o segundo jogo em casa, né? Então, assim, não subestimando o Novo Horizontino, que está fazendo uma campanha muito boa, inclusive é a melhor campanha do Paulistão. Tá assim, parabéns para os caras que estão fazendo um Campeonato Paulista muito bom. Então, assim, o Corinthians ser eliminado para Novo Horizontino não chega a ser surpresa. Porque, assim, o Corinthians não vai ter um time pífio de algumas vezes e tomar um gol. E principalmente no gol do Novo Horizontino, eu nem comentei, né? Mas no gol do Novo Horizontino, o Mateuzinho tava marcando quem? Quem que ele tava marcando? Porque ele era pra estar marcando o cara que fez o gol.
E quem tava atrás dele, pelo menos no replay, quem tava atrás do cara era o André, que tava muito pra trás. Muito pra trás. Então, inexplicável isso daí, gente. Inexplicável a postura do Corinthians frente ao Novo Horizontino hoje. Sim, não subestimando o Novo Horizontino nem nada, mas o Corinthians, assim, gente, o Corinthians não se deve dar o trabalho de ter que precisar sofrer para passar de uns times, assim, principalmente esses times pequenos. Não falo nem tanto o Novo Horizontino hoje, pelo contexto do campeonato, o Corinthians até mereceu ser eliminado. Agora, contra a Portuguesa, mano, sofrimento necessário pra quê? Pra quê? Isso só chegou nos pênaltis porque a Portuguesa recuou muito. O Vitinho, que eu odeio esse cara, pra mim ele podia ir embora, achou um gol e o Corinthians ganhou nos pênaltis. Então, e ainda que, falando do Corinthians especificamente também, até no mercado de transferências, Lingard pode vir pro Corinthians. E, gente, falar pra vocês, o maior problema desse time é o meio, não é somente o meio-campo, é o ataque, porque Corinthians, quem faz a maioria dos gols do Corinthians são os zagueiros. Os zagueiros. Time que só depende do zagueiro para fazer gol é porque o time é horrível, gente. Pode reparar, talvez alguns tenham percebido isso, mas praticamente só os zagueiros fazem gol. Quando não é isso, quando não é o zagueiro, era o Iroberto e olhe lá para fazer gol. Porque de resto ninguém. O Vitinho fez um gol e provavelmente vai ser o único gol dele no Corinthians. E sem falar os outros, né? Falar os outros que para fazer gol vai ser uma tristeza. Sim, Corinthians fez um campeonato paulista pífio, né? Hoje foi eliminado de forma até merecida, eu diria. Agora, o foco tá totalmente no Campeonato Brasileiro agora e também na Libertadores assim que começar, né? Que ainda falta mais uma fase para Libertadores. E ver. E logo, acredito que vai ter o sorteio também. E a gente vai descobrir quem o Corinthians pega na Libertadores. Mas o Corinthians tem que focar em não fazer um Campeonato Brasileiro ruim. Apesar de estar nesse momento nas cabeças, no G5 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não pode se dar o trabalho de perder para esses times. Aliás, não se deve dar o trabalho de largar o campeonato para focar nas Copas. O Corinthians não pode fazer isso. Não pode dar ao luxo de fazer isso. Por mais que esse time seja bom de mata-mata, o Corinthians tem que priorizar o brasileiro de preferência. Claro, tentar equilibrar, jogar bem os dois. Mas se for porque a Copa não é garantia de nada. O Corinthians foi campeão do Copa do Brasil? Foi. Mas e por uma parte e viu que não ia cair, não ia subir muito, ficou ali e largou o campeonato. 2024 mesmo, falando assim, focou demais nas Copas e quase caiu. Então, tipo, chega de fazer. E 2023 a mesma coisa. Fazer um campeonato pífio, focando demais nas Copas e depois para recuperar na bacia das almas, para não cair na bacia das almas. Gente, isso é inaceitável, gente. Isso é inaceitável. Mas enfim, desabafei um pouco aqui, mas assim, é para vocês entenderem que a situação do Corinthians não é de todo ruim, mas o Corinthians não pode ficar jogando dessa forma ridícula, com esse futebol cretino. Mas então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, acho que gostei embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vai, Corinthians. Mateuzinho, quem que você tava marcando, meu filho? E até mais.